Começamos agora mais um programa Contra Capa, que é esse nosso encontro semanal em que a gente recebe aqui escritoras, escritores que vêm contar sobre a sua obra, sobre a sua vida, sobre curiosidades que são bem legais da gente saber. Eu sou tio Flávio e eu conduzo essa conversa aqui hoje com vocês, recebendo a escritora, a doutora, porque é importante dizer isso para a gente valorizar percursos, caminhos, a doutora, a escritora Luana Tolentino, que vai falar para a gente sobre as suas obras, sobre as suas experiências e vai falar o que ela quiser, porque aqui é o espaço do nosso convidado falar aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente e deixar a gente refletindo. Isso é muito bom. Bom, antes da gente começar, eu vou falar para vocês onde que nós podemos acompanhar todos os nossos programas. Para quem está nos ouvindo ou assistindo pela televisão e quer rever o programa, lá no YouTube, Jornal Hoje em Dia de BH. Mas estamos também no portal do Jornal Hoje em Dia, toda quinta-feira, 19 horas, e na TV Promove, canal 12 da Claro TV, também às quintas-feiras, 19 horas. Estamos também na Rádio Web Hoje em Dia, que está lá no portal, o íconezinho, e nas rádios Alvorada FM, Difusora AM de Salinas, na Gorutubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Luana Tolentino é mestra e doutora em Educação pela UFMG, é professora de História da Educação Básica por mais de uma década. Desde 2019 tem se dedicado à formação inicial e continuada de professores. Recebeu a Medalha da Inconfidência, que é uma honraria concedida pelo governo do estado de Minas Gerais, uma grande honraria, e é autora dos livros Sobrevivendo ao Racismo, Memórias, Cartas e Cotidiano da Discriminação no Brasil, e também uma outra obra dela é Outra Educação é Possível, Feminismo, Antirracismo e Inclusão em Sala de Aula. É coorganizadora de Por uma Infância Sem Racismo, que são pesquisas, práticas e formação de professores, e do livro Mamãe Aprendeu a Ler. Gente, esse título é maravilhoso. Será por quê que tem este título, que marca sua estreia na literatura infantil? Então, seja bem-vinda, Luana, ao nosso programa. Obrigada. Esse é seu espaço. Fique bem à vontade para a gente poder trocar bastante ideia. Que bom, obrigada. Estou muito feliz, estou muito honrada com essa oportunidade de conversar, de trocar aqui sobre livros, sobre literatura, sobre a docência, como você disse, sobre tudo. E a gente quer aproveitar a sua experiência, porque eu sei que você tem uma larga experiência em diversas áreas. E aí eu queria, então, que você falasse um pouquinho para mim da sua trajetória. Você é formada em História? Sim, a minha formação inicial é História e eu, por mais de 10 anos, eu dei aula na Educação Básica, Ensino Fundamental e Médio, né, sobretudo em Ribeirão das Neves. E aí, desde 2019, eu tenho me dedicado à formação inicial e continuada de professores, sempre nessa perspectiva da educação antirracista, da educação inclusiva, né, pensando uma educação para todo mundo. Isso é muito importante, porque há gente que considera que nós não somos racistas, né? Há gente que fala que esse discurso é um discurso de mimimi, né? E hoje, quando a gente trabalha isso nas escolas, trabalhando com os professores para fortalecer esse discurso, mas trabalhando com os alunos também, a gente faz com que as pessoas possam ampliar a sua perspectiva. Recentemente eu vi uma matéria, não vou citar especificamente, mas de um grupo de alunos protestando contra um professor, que supostamente teve uma fala, uma atitude racista. E aí a gente está vendo um levante também, um acordar desses estudantes, que a gente fala que é uma geração que está mais parada, né? Mas olha que interessante como é importante isso, dar esse poder para que essas pessoas com conhecimento possam fazer mudança na sociedade da gente, né? Sim, muito bacana você trazer essa questão, porque são dois pontos. De fato, ainda há essa negação do racismo e o quanto isso diz, infelizmente, da nossa sociedade, que é uma sociedade extremamente racista, mas que ao mesmo tempo nega o racismo. E por outro lado, mesmo com todas essas dificuldades, mesmo com toda essa oposição a essa perspectiva de uma sociedade plural, porque é essa perspectiva, quando a gente fala em antirracismo, a gente vê o quanto
esse discurso positivo da necessidade de uma sociedade que ninguém fique para trás, ele se espalha entre essa juventude que quando vê o seu direito de ser e de existir, vê a sua pertença racial desqualificada, essa juventude se insurge. E eu gosto muito de pensar o quanto esses jovens, né, nesse sentido, são diferentes de mim, de você, porque na nossa geração nós não tivemos a oportunidade de discutir, de ter tanto acesso a essas questões como eles têm hoje. E aí, quando a gente vê esse levante que eles fizeram no colégio, a gente vê o quanto eles já se apropriaram desse discurso e aquela história, né? Nós não vamos retroceder, nem um passo atrás. Eu uso nas minhas palestras uma foto que eu até pedi permissão para a pessoa, mas isso aconteceu acho que uns 2, 3 anos aqui em Belo Horizonte, em uma rede de escolas estaduais, em que alunos foram racistas com um menino, e aí eu me emociono de falar isso, porque a foto é emocionante. Sim. Os meninos se reuniram no pátio, e eles todos lá, né, lutando juntos, e aí tinham brancos, tinham negros, porque a luta não é dos negros, né? Sim. Você que é negra que lute pelo antirracismo. A luta é da humanidade, de reconhecer que é algo que nós temos que enfrentar, né? Que admitir primeiro, que enfrentar, que está no nosso sangue, né? Sim. Parece que a gente já nasce marcado, fadado com essas questões culturais que a gente vai normalizando. Eu estou vendo agora também, Luana, eu tenho um programa de rádio na CDL que fala sobre longevidade. E aí a gente está vendo agora acontecer uma coisa que me deixou muito desanimado com a humanidade, que foi um grupo de moradores querendo expulsar ILPIs, lá, né, instituições de longa permanência para idosos, lá de São Paulo, da Lapa, falando que eles estão desvalorizando o espaço. E eles chegaram às pessoas antes desses que estão fazendo essa atitude preconceituosa. Mas a gente tem, aí uma jornalista, quando eu falei isso na rádio, uma jornalista, Fernanda Ribeiro, falou assim: tio Flávio, a gente tem que olhar para o outro lado. Olha o tanto que a própria internet, as próprias pessoas se manifestaram contra isso que esse grupinho fez na Lapa. Então a gente às vezes desanima porque a gente vê aquilo tomando corpo, né, mídia, mas a gente tem que olhar para o outro lado, que tem um monte de gente trabalhando, né? Estava falando com você da Masa, a Masa, que é uma pioneira, né, como editora, deu uma entrevista aqui, e abriu a editora para poder publicar pessoas negras. Na literatura, a gente não tinha acesso à literatura de pessoas negras, né? E hoje a gente já tem mais acesso, não tanto ainda, Sim. Mas olha que maravilha que é a gente evoluir, né? Sim, inclusive essa coisa dos idosos que você está falando, eu li essa matéria logo cedo e o quanto eu me senti mal ao ler, eu fiquei péssimo. Ao tomar conhecimento, né? E é curioso que as pessoas que estão nesse movimento de expulsar, como se fosse um objeto descartável, as pessoas idosas, são pessoas que já estão na casa dos 50 anos. 55. Então falta bem pouco para que elas também sejam idosas, né? E talvez tenham que ir para essas casas de longa permanência. Então é isso que você está falando, a gente fica triste, a gente fica mexido com a perversidade do nosso tempo, mas eu acho que uma maneira de sobreviver também é ter os olhos muito atentos a esses avanços, né? Essa transformação que nós também estamos vivendo, que é de reconhecimento da população negra, da população idosa, da população LGBTQIA+. Então vamos em frente. Por uma questão de sobrevivência, a gente precisa acreditar que essas pessoas, né? Eu falo, essas pessoas horrorosas não são maioria. Não são. E me conta como é que a literatura pode nos ajudar nesse avanço. Sim. A literatura, eu acho que é fundamental para a nossa formação enquanto gente. O quanto que ler, esse ato de ler, eu vi o Gil falando isso semana passada, esse processo de entrega profunda entre eu e o outro. E a literatura, acho que é fundamental para a gente poder refletir, né, sobre essa feiura do mundo, mas também para a gente ver a possibilidade de uma beleza também. Então eu tenho lido recentemente os autores russos, tanto lendo agora Tolstói,
que mergulho no humano que é, né, a obra desse autor. Então, quanto que a gente precisa para se renovar, para renascer, para repensar a nossa existência de autores como ele e da literatura em geral. Você falou dos escritores negros, né? O quanto a gente precisa de ler Machado de Assis, de ler Carolina Maria de Jesus, de ler Lima Barreto, Eliana Alves Cruz, esses escritores todos que eu acho que nos fazem mais gente, mais humanos. Ana Maria Gonçalves, né? Ana Maria Mineira! Nossa conterrânea maravilhosa. Acho tão bom. Eu sou um pouco bairrista mesmo. Ah, sim, claro. Gente, mas, maravilhosa, a gente tem uma muita diva. coisa boa, né? Publicada. Sim. E aí, como é que você entra para a literatura? Sim, que eu falo que é a glória da minha vida. Né? Eu tive o privilégio de crescer em um lar em que chegou a faltar muita coisa. Mas livros, né? Nunca houve um momento da nossa vida que minha casa não tinha livros, né? E eu devo isso ao meu pai, um leitor voraz. Então, eu lembro, assim, ele chegando em casa com livros, assim, e o quanto isso foi fundamental para a minha formação e também para alimentar esse sonho de querer ser escritora e também de pensar na literatura, inclusive, como um lugar que ia me tirar daquele lugar, muitas vezes, de tanta pobreza, de tanta falta, de tanta ausência. Então, ter o acesso à leitura desde muito cedo, ter esse pai leitor, assim, mudou a minha vida, eu acho que definitivamente. E é essa experiência ainda na infância que me traz aqui. Que maravilha que você teve um pai presente Sim. também, né? Que a gente tem aí diversos relatos. A gente trabalha muito com famílias atípicas, o volume, a estatística de pessoas que abandonam os lares, de homens que abandonam os lares, quando nasce uma criança atípica. E a gente vê, muitas das vezes, a gente faz muito pouca referência aos pais que são presentes. E aí você tem essa questão aí do seu pai, que lê. Seu pai ele era o quê? Ele de profissão? Então, meu pai, ele fez até a antiga 8ª série, né, que hoje a gente chama de Fundamental 2, Fundamental 2, e sempre trabalhou no comércio. Então, eu acho que meu pai, ele inclusive rompe essa expectativa de que os pobres não leem, né, de que nas famílias pobres, pertencentes às classes empobrecidas, não há acesso à leitura, quando não é verdade. E não só acesso aos livros, né? Você é jornalista, eu cresci em uma casa também que tinha assinatura de jornal. Então, como eu falei, às vezes faltava tudo, mas o jornal chegava lá de manhã. Né? Eu esperava, ansiosa, o barulho da moto. Né? Se eu falar isso para os jovens hoje, eles nem sabem do que ela está falando. Mas eu esperava ansiosa, cedinho, o motoqueiro, aquele barulho, arremessar o jornal. E assim, o quanto tudo isso foi fundamental para a minha vida. Então você já gostava da leitura, né? Você já tinha essa ambiência aí. Aí, por que você resolveu fazer história? Tem alguma razão? Alguma coisa te levou a isso? Ah, tá. Eu já ia falar, cara, eu nunca pensei nisso. Mas eu sempre quis ser professora, eu nunca quis ser outra coisa na vida. Então, eu não tenho memória de brincar de boneca, mas tenho memória de brincar de escolinha, de fingir que estou dando aula. Então, já era assim, uma coisa certa, vou ser professora. E aí, olha, aí volta de novo os livros. No 3º ano do ensino médio, ali tendo que decidir que curso eu ia fazer, eu sempre estudei na escola pública, mas essa escola do ensino médio tinha uma biblioteca extraordinária. Você falou em arrepiar, até arrepio agora. E aí, procurando o livro para ler, me deparei com Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. E aí, quando eu leio aquilo, eu falei assim, gente, eu vou fazer história. Então, foi o Sérgio Buarque de Holanda, a biblioteca, o livro... Te pegou na mão. Que falou, vem pra cá. Que me impulsionou a essa escolha. E por que continuar? Você entrou na história, depois você foi fazer um mestrado,
Na UFMG que você fez o mestrado? Fiz mestrado na Federal de Ouro Preto. Na Federal de Ouro Preto, depois o doutorado na UFMG. Isso. Por que continuar? Porque, assim, a gente tem também uma triste estatística das pessoas que chegam no ensino médio e que não vão para a graduação. Você chegou na graduação, mas você não parou na graduação. Que faz uma pessoa que vem... Eu não quero pegar aquela questão do vitimismo, não, tá? Sim. Da gente falar assim, você veio de uma família que realmente era pobre, né? Sim. E que todo mundo olha falando, se prepara para trabalhar como doméstica, se prepara para trabalhar como ajudante de alguém, e aí você encontra a universidade. Então, e eu, assim como uma parte imensa das mulheres negras, eu também vivi a experiência de ser trabalhadora doméstica. Então, hoje eu sou uma doutora, né, que foi trabalhadora doméstica. Que legal. Né, que eu acho que isso aí diz sou muito. Eu que me arrepio. A gente vai ficar trocando arrepios. O que está acontecendo aqui? Meu Deus. Eu não sei o que você trouxe para a entrevista. E aí, essa coisa, né, de ser a doutora que foi a trabalhadora doméstica diz muito desse país que insiste, que persiste em mudar, a despeito de toda a resistência a essa mudança. Né? E o quanto isso diz muito também, eu acho fundamental falar, das políticas públicas que foram implementadas nesse país nos últimos anos, que possibilitaram a reescrita de futuros, de histórias. Então, eu pertenço a uma família que gerações inteiras vivenciaram a experiência de não frequentar a escola, de frequentar a escola muito pouco. Então, esse é um ponto. E aí, por que continuar? Primeiro, por conta dessa casa, né? Eu estou falando muito do meu pai, mas minha mãe também, que sempre me estimularam. E uma segunda questão é uma teimosia, é um exercício de tentar me salvar também por meio dos estudos. Porque quando se é negro, quando se é uma menina negra, quando se é vítima do racismo, quando o seu corpo é marcado pela violência racista, a gente precisa encontrar estratégias para sobreviver, para sair dessa situação. E eu vi no estudo essa possibilidade. Eu acho que muito cedo eu entendi que, é até o título do meu livro, né, que a educação ia me ajudar a sobreviver ao racismo. Então, ao terminar o ensino médio, e aí volta, falando muito do meu pai, né, volta a questão do meu pai de novo, por mais que eu tenha vivenciado a experiência do trabalho doméstico, uma questão de necessidade também, ele foi a pessoa que disse para mim, você é escritora. Então, quanto isso tem uma força de você pensar que os seus caminhos podem ser outros, podem ser diferentes daqueles que a sociedade esperam para pessoas como eu. E aí, além disso, eu encontrei outras pessoas, né, no meu caminho que me ajudaram a perceber que depois da graduação eu poderia fazer mestrado, poderia fazer doutorado, tinha potencial para fazer isso tudo. Então, eu acho que a despeito de todas as dificuldades que eu vivenciei, eu acho que eu sou uma pessoa de muita sorte, que a vida foi colocando no meu caminho pessoas que foram fundamentais para que eu chegasse até aqui. Sorte também, mas de muita persistência, né? A gente fala muito de persistência, eu falo que a gente tem desistido do que nos faz mal, quando dá para desistir, e persistir também, porque às vezes a gente só fica na persistência e isso nos mata, é teimoso, né? eu acho. Eu tenho pensado muito. Boa. Mas eu sou uma pessoa teimosa. Isso é bom, isso é bom. Teimosa. E aí você está falando do seu pai, mas o livro mais recente que você tem é o livro que... da minha mãe. Então me conta, vamos pegar esse livro posso aqui. Mostrar? Pode. Mamãe Aprendeu a Ler, que saiu pela Mas Edições, e agora em breve vai ganhar uma edição nova, eu tô doida para contar isso. Mas enfim, esse livro aqui é isso, né? Falando tanto do meu pai, e aí esse livro é em homenagem à minha mãe, que volta nessa questão da educação. Então, meu pai conseguiu frequentar a escola até o final do ensino fundamental, mas minha mãe, assim como Carolina Maria de Jesus, frequentou a escola por menos de 2 anos. E aí, minha mãe faleceu, vai fazer 1 ano agora, em junho do ano passado. E aí, nos últimos anos de vida, ela começa a caminhar comigo, do meu lado, indo para a universidade, indo para feiras literárias, para palestras.
E eu posso dizer com muita tranquilidade que estar nesses ambientes com tanta felicidade, esses ambientes de conhecimento, de saber, fez com que ela se sentisse motivada a voltar a estudar. Então, eu fiz uma palestra no Inhotim e ela foi comigo. E aí, quando a gente volta, ela me liga e fala, Luana, depois da palestra, Luana, eu preciso arranjar uma escola para mim. Eu preciso aprender a ler um pouquinho mais para eu poder aprender a mexer no celular que tira foto. Assim, esse era o desejo dela. Só. E aí, né, fiquei muito feliz com isso. Imediatamente fui atrás da escola e ela se matriculou na escola, na EJA, na Educação de Jovens e Adultos. Isso no ano passado, em fevereiro. E 4 meses depois, em junho, ela partiu para outro tempo. E assim, muito feliz com a escola, muito feliz com as descobertas, muito feliz com a professora isso, né? Soraya, que inclusive é personagem do livro aqui também. Então já a vamos deixar um beijo para os educadores do EJA, Sim, né? da EJA. Faz um trabalho tão maravilhoso. Transformador. E aí, quando acontece isso nessa passagem, eu já, com muita vontade de escrever um livro para crianças, aí, 17 dias após essa mudança de tempo e espaço dela, eu no Uber, aí vem o título, Mamãe Aprendeu a Ler. E ali no Uber mesmo, na viagem, a história nasce. Mesmo? Aí quando eu chego em casa, eu boto no computador e nasce esse livro aqui, e deixa eu contar, que é uma coisa que eu estou muito feliz. Mamãe Aprendeu a Ler vai para os palcos. Olha. Vai virar peça de teatro. Vindo para cá, estava conversando algumas coisas com o produtor. Assim. Que legal, então, gente. Estou muito feliz. Ele é um livro que pode ser lido por quem? Não, esse é posso mostrar? Pode, as ilustrações lógico. são da Ana Cunha. Lindo, lindo. Essa artista, essa ilustradora maravilhosa, essa pessoa extraordinária. Lindo, né? Muito Sou lindo. suspeita. Mas pode ser suspeita. Sim, não tem problema, não. Então, desculpa. Quem que pode ler? Sim, quem pode ler? Que é a minha surpresa. Quando escrevi esse livro, eu tinha absoluta certeza que era um livro só para as crianças e eu estava muito feliz por isso. É para criança, é para mais ninguém. E hoje eu vejo o livro sendo utilizado como recurso pedagógico justamente nas turmas da EJA, né? Por pessoas que, assim como minha mãe, tiveram o direito negado à educação e agora estão podendo exercê-lo. Nossa, isso é fantástico, gente. E aí, quando eu falo realmente da gente deixar aqui um abraço para os educadores da EJA, é porque é um trabalho que é invisível, Sim. né? Vence muitos medos, porque alguém pode perguntar assim, poxa, mas ela é professora, a mãe dela veio aprender aos 70 anos de idade, por que ela não insistiu para a mãe? Há muitos medos, né? Há muitas outras questões e a gente não tem que ficar julgando ninguém também, né? Mas a gente tem que considerar que quando a pessoa toma essa decisão da sua mãe, talvez seja romper uma barreira muito forte, né? Sim, reconhecer como cidadão de fato e de direito. Uhum. Tem isso também, né? E é legal, assim, quando a gente vê alguns casos da mãe se fazendo no filho, né? Então, não, isso não é para mim, é para ela, né? Para os meus filhos. Eu prefiro, né, deixar de comer para dar a educação para os meus filhos. E é tão lindo que ela, em 4 meses, né, de vida, ela tenha tido um acesso que me dói quando eu vejo, eu lido com muita gente, jovens de 18, 19 anos que não sabem pegar o celular. Você falou aí, eu viajei aqui numa pessoa que ela não consegue trabalhar porque ela não tem acesso ao celular. E ela tem dificuldades de aprendizagem. E muitas das vezes ela é muito excluída. E ao ser excluída, ela agora não consegue se incluir, sabe? Ela não consegue quebrar a barreira para se incluir. Então, a gente tem tantas pessoas que a gente queria tanto que pudesse ler, né? Que abre um mundo totalmente diferente. Escrever o próprio nome. Eu lembro uma vez que a gente criou na instituição que eu trabalhava, nós pegamos estagiários, era uma universidade, a gente pegou estagiários
para ensinar os porteiros a lerem, porque uma pró-reitora fez uma pesquisa e descobriu que numa universidade existiam funcionários analfabetos. Como que pode? Numa universidade que produz conhecimento. Sim. E aí a gente montou uma escola. Eu lembro de um porteiro, o seu Eurípides Barçanufo, que veio falar comigo assim, a minha liberdade é saber assinar meu nome. Olha que coisa linda. E é curioso você falar essa palavra liberdade, que né, minha mãe teve a oportunidade de dar entrevista falando sobre isso, ela fica muito famosa. Ela fala, Luana tá muito famosa. E uma palavra que ela usou, né, ao falar dessa experiência de ir para a escola, de aprender a ler e escrever, ela disse, para mim está sendo uma libertação. E tem Nina esse Simone, lugar. né, fala liberdade é não ter medo. É lógico que ela considera o medo, né? Sim. Mas assim, é você não se acomodar mesmo, né? Não se acomodar me entenda nessa palavra. O acomodar não é porque eu estou com preguiça. É porque várias questões fizeram com que a pessoa ficasse ali naquele lugar, né? Sim. E aí a gente vê a Nina Simone, que tinha uma voz maravilhosa, tinha uma potência maravilhosa, e ficou presa àquele marido que era subjugador ali, Sim, né? violência doméstica. Violência né? doméstica e várias outras coisas. E ela conseguiu a liberdade, né? Com medo, mas Sim. apesar do medo, na verdade. Sim. Me conte, para a gente poder encerrar, porque aqui o tempo passa muito boa. rápido. O que vem de histórias por aí? Você já nos contou aí que vem para o teatro, o livro, mas literatura, você tem trabalhado em alguma coisa? Então, eu tenho, e assim, eu fico brava comigo, eu queria escrever mais, assim, né? Eu vejo escritores que quase que um livro por ano. Mas eu já me conformei que eu não consigo. Eu acho que a minha escrita tem muito a ver com sentir, com intuição, com algo que me toca. Então, nesse momento eu não consigo, não tem possibilidade de pensar em nada. Né? Então, estou muito envolvida com essa coisa, né? Muito tocada com essa repercussão do Mamãe Aprendeu a Ler, com a peça que está vindo, com a nova edição que vai chegar também, o Sobrevivendo ao Racismo, que é o livro de leitura obrigatória do vestibular do FMG desse ano. Olha, que maravilha. Então, estou muito, assim, então eu acho que o meu processo de escrita, ele precisa também de um silêncio, que seja um instante, assim, que eu estou apartada de tudo, e aí vem. E aí, nesse momento, é impossível ouvir alguma coisa. Nesse turbilhão, né? Nesse momento não vai vir nada, absolutamente nada. Eu gosto de assim, quando tiver que ser, será. Acontece. Se a gente fica numa cobrança, eu tenho que escrever. Eu falo que eu fico brava, mas eu já me conformei e fico feliz que seja assim também, porque eu acho que quando eu respeito a necessidade desse silêncio, desse sentimento, eu acho que eu tenho chance de escrever coisas que realmente são da minha alma, vêm da minha alma, que eu acho que é uma coisa que eu prezo muito na minha escrita. Eu preciso, de uma escrita precisa ser de dentro, assim. Então, com certeza. Quando der, vai dar. Quando tiver que ser, vai ser, com certeza. Isso mesmo, Luana, para poder te encontrar, como que se as pessoas quiserem acompanhar alguma coisa que você faz, como é que as pessoas podem te acessar? Sim, tô lá no Instagram, né? É super fácil, Luana Tolentino, @Luana Tolentino e o underline. Underline no final? Isso, E a partir dali a gente pode ter outros contatos. Ali as pessoas já vão ver o que você está fazendo. Isso, Você costuma postar bastante sobre assuntos diversos? Então, eu acho que essa questão do sentir, desse silêncio, ele acaba indo para a rede social. Né? Eu tenho a rede social, mas eu não sou uma pessoa que posta todo dia. E eu tenho por mim... eu acho que ninguém tem uma coisa... para falar todo dia. Então, eu não sou essa pessoa. E é horrível você ser assim, quem é criador de conteúdo vai ter que aprender a fazer isso porque é o trabalho dele. Mas é obrigação de ter algo todo dia. Não sou essa pessoa. E é outra coisa que eu já me conformei também. É assim, é assim que eu sei fazer, sabe? Então, mas... Estou sempre lá, mas não com essa coisa, esse bombardeio diário. Ótimo. Mas as pessoas vão saber onde você vai estar, onde vai estar fazer uma palestra,
um livro, quando sair a produção é Sim. mineira, do teatro? Não, de São Paulo. De São Paulo? É. Aí vai estrear onde? Lá ou aqui? Aqui. Ah, que bom. Aqui, é. Então a gente vai poder ver. Sim, vou convidar todo mundo, tá então convidado ótimo. já. É. Olha, obrigado pela sua participação aqui, Imagina. tá? Sucesso no teatro e nas outras coisas mais, você já é um Sim, sucesso. imagina. Pra gente é uma alegria muito grande te receber aqui, uma honra muito grande. Você tá aí na entrada dos nossos 2 anos, você tá abrindo a porta dos 2 anos do nosso programa Contra a Capa. que honra. Pra gente é uma honra muito grande. Então, honra. seja bem-vinda sempre. E eu acho que foi um programa de sentir aqui hoje, né? Eu Porque o tanto que a gente... E eu tô aqui pensando, gente, seja profissional, É. não chore. Aí eu falei, azar, sou humano antes de ser profissional, sim, choro. Obrigada, querido. Obrigado Prazer. você. Foi Obrigadão ótimo. mesmo. Amei, Eu que amei, adorei. amei. Gente, a gente fica por aqui, então não perca os novos programas, os novos episódios e a gente se encontra. Até mais.